Aqui estamos mais uma vez no OG Notícias e no Oeste Goiano Notícias, Instagram e YouTube. Nós estamos em 2 canais, mais um bate-papo aqui, hoje nesse 31 de dezembro, último dia do ano. Nessa noite de terça-feira, a gente está por aqui, sempre nas terças e nas quintas, sempre às 20 horas, recebendo convidados e falando de assuntos importantes que dizem respeito a Iporá e a nossa região. E hoje, nessa terça-feira, o último dia do ano, nós escolhemos como assunto uma retrospectiva do ano que está terminando. Estamos nas últimas horas de 2024 e hoje um balanço do que foi esse ano, o que foi esses 12 meses do ano que termina hoje. E para falar disso, a gente convidou alguém que é também do meio da imprensa, que é colega nosso da área da comunicação. Eu convidei, ele aceitou vir, fiquei feliz dele ter aceitado. Está aqui o nosso amigo de longa data, é um veterano também da comunicação aqui em Iporá. Está aqui conosco o Pedro Cláudio da Rádio Rio Claro. Pedro, boa noite, nossas boas-vindas. Boa noite, Valdeci, boa noite, amigo internauta, boa noite a todos, né? Eu agradeço o convite, né, a lembrança de estar aqui, sempre é bom, né, a gente estar partilhando alguma coisa que a gente viveu e vivenciou durante o ano, né, o último dia, e é bom a gente sempre estar atento a essa situação. Exatamente, 31 de dezembro, o ano termina daqui a pouquinho, daqui a algumas horas o ano termina, daqui a menos de 4 horas o ano vai terminar. E o Pedro Cláudio, assim como eu e outros colegas da imprensa em Iporá, acompanharam o dia a dia do ano, os fatos bons, outros que nem tantos, tiveram vários fatos que não foram agradáveis. Iporá virou aí notícia negativa diante de todo o país. E isso tudo a gente vai conversar aqui agora, porque eu e o Pedro Cláudio vamos bater um papo aqui, destacando aquilo que a gente julga que foi destaque, seja negativo ou positivo. Vamos começar o bate-papo, e você que está nos acompanhando aí no OG Notícias, que é o Instagram, você que está nos acompanhando no YouTube, pode comentar também e deixar um recadinho aí, dizendo aquilo que você considerou que foi marcante em Iporá no ano que está terminando. Pedro, eu vou começar aqui falando sobre o início já do ano, era janeiro desse ano, e naquela ocasião o prefeito titular estava preso. Começamos o ano já com o prefeito que estava preso, ele ficou lá 70 dias preso, né? E teve a gestão interina da Maísa Cunha. Eu quero ouvir você acompanhou de perto, a sua reflexão sobre esse primeiro assunto, que foi o de mais destaque no ano. Ponto negativo, mas foi o de mais destaque, que mais repercutiu. Pois é, Valdeci, foi um fato realmente lamentável que ocorreu aqui, né, lamentável para toda a cidade, né, e um fato que nunca deve se repetir, né, a gente tem que lutar para que isso não aconteça mais aqui na cidade. E um fato histórico, né, isso entrou para os anais da história da cidade de Iporá. Você que escreve, quando você for escrever um novo livro, um novo episódio, você vai citar esse fato como um fato negativo, e os fatos a gente não se nega, né, os fatos acontecem e a gente tem que reportá-los, né, e fazer com que ele chegue até a sociedade. Foi muito lamentável esse início de ano, né, foi muito pesado para todos nós, cheio de expectativa ruins, né, o que vai acontecer agora, né, tal, incertezas, né, norteou o setor administrativo do município, cidade de Iporá que vive, todos nós sabemos, né, vive bastante em função daquilo que o servidor público, né, e em função da prefeitura, né, e tudo gira, quase tudo em torno da prefeitura. Então, realmente foi um momento difícil, mas politicamente difícil de digerir, mas os fatos foram acontecendo, né, Valdeci? Eu lembro que depois iniciou o ano, esse fato aconteceu, foi em 2023, né, aí no início de 2024 nós tivemos aí, inclusive, o pedido. O prefeito estava preso e sendo prefeito, né? Exatamente. Aí depois ele pediu à Câmara de Vereadores um tempo maior, né? Não conseguiu, aí foi que a Maísa acabou assumindo, né? E ficou um tempo como ela vice, assumiu a prefeitura e ficou um tempo administrando. O Pedro lembrou bem, o fato tinha sido em novembro de 2023, quando aconteceu o episódio, a tentativa de homicídio, de feminicídio,
E aí ele foi preso em dezembro e permaneceu preso, adentrou 2024 preso e esteve preso por 70 dias. Ô Pedro, agora quero que te ouvir a respeito também da gestão interina que nós tivemos, né? A Maísa ficou prefeita no período. O comentário seu, se acompanhou de perto também, assim como eu, a sua reflexão sobre a gestão interina. Olha, a gestão interina deu para sentir um pouco o que seria a futura gestão da Maísa. Eu acho que ali foi realmente um fato importante para ela, politicamente, né? Porque ela não teve a oportunidade, né? Fez ela aparecer, né, Pedro? Fez ela aparecer. Isso porque ela vivia ali, nós sabemos muito bem disso, né? Ela reclamava disso também, né? Que ela não tinha a oportunidade de dar opinião. Ela fazia parte da chapa, né, fazia parte do grupo vitorioso naquela eleição passada, mas ela não teve a devida oportunidade e foi forçada a ter essa oportunidade. E ali ela, inclusive, colocou uma equipe, fez uma inspeção, né, ela veio aqui no Oeste Goiano, ela foi na rádio, né, e explicou a real situação em que estava a prefeitura. Claro que ela explicou bem na época, não deu tempo de ela ver tudo aquilo que deveria ter visto. As contas não foram feitas por completo, porque a complexidade é muito grande, né, de uma gestão municipal. Então, aí ela não viu, não deu para ver tudo, né, mas ela fez essa avaliação. Depois, quando ela voltou, ela saiu e o gestor voltou, né, o Nassoitan acabou voltando para a prefeitura, né? Ela voltou na rádio e também eu acho que ela veio aqui, né, Valdeci, você lembra, e ela fez uma avaliação daquele tempo que ela ficou lá, né? E aí ela justamente justificou isso, que não deu tempo de fazer toda as contas e avaliar toda a gestão em que ela tinha assumido. Mas sabemos que existem buracos, né? Recursos, buracos financeiros, né? E que não é segredo para ninguém, a prefeitura não... Né, ao longo da história, né, a gente não joga pedra só num grupo administrativo, mas teve ao longo da história o acúmulo aí de dívida em função da situação financeira do município. Exatamente, o Pedro faz uma boa reflexão sobre o que foi aquele período da gestão interina da Maísa Cunha, que não deu para fazer muita coisa, mas Pedro deu para sentir uma certa diferença, né? Isso mesmo, deu para sentir uma diferença. Eu acho que isso teve reflexo na eleição dela, né, que viria, né? Eu acho que isso foi um cartão postal para os eleitores, né, que tiveram que decidir, né? Exatamente. E nós vamos falar da eleição daqui a pouco também, nessa nossa retrospectiva de 2024 em Iporá. O que foi o ano? E você que está aí nos acompanhando no Instagram, pode comentar aí. Diga para você o que você achou que foi marcante realmente em Iporá no ano que está terminando hoje. Nossa transmissão conta com o apoio de Posto Rede Parceirão, sua casa nas rodovias. Posto Rede Parceirão, temos ali em Israelândia, nas margens da GO 060. Posto Rede Parceirão temos também em Iporá, porque agora o Posto Real faz parte da Rede Parceirão. BioEnge Soluções Ambientais, inovação, economia e sustentabilidade para seu negócio. Assuntos ambientais é com a Maiara e o Wendel. RK Music apoia essa transmissão. RK Music é a sua loja de instrumentos musicais e acessórios. RK Music está no bairro Mato Grosso, ali bem no começo da Rua Bahia, no número 10. Celso Joias, joias, relógios e óculos. Celso Joias, no centro de Iporá, na Rua Esperindo Pereira, número 64. E um abraço para todos que acompanham, um abraço para o pessoal da distribuidora e Bar Caverna, que serve a água mineral que a gente toma aqui durante o nosso bate-papo. Pedro, vamos falar aqui de outro assunto que foi grave também, assunto ruim também, desagradável. E nós acompanhando, você cobriu bem, eu também cobri, os nossos demais colegas da imprensa também cobriram, que foi a crise hídrica. Falta de água tratada nas torneiras das casas de Iporá. Foi histórico, não é, Pedro? Nós já tínhamos tido em 2017, você se lembra? Chegou a faltar água também, mas por dias, né? Foi por dias assim, a chuva caiu de imediato. Mas nessa estiagem passada, de 2024, ficou a coisa muito grave, faltou água nas torneiras das casas de Iporá, e isso foi um fato realmente marcante. Pedro, a sua reflexão sobre isso, como é que você cobriu o fato? Olha,
desde o início do ano, a situação nossa foi catastrófica com relação a essa questão, viu, Valdeci? Eu cobri com muita tristeza e com muita apreensão esse momento que nós estamos vivendo. Nós vivemos, né? E só porque agora está no tempo chuvoso não significa que nós não estamos vivendo, na minha opinião. Inclusive, foi decretada situação de emergência aqui na cidade de Iporá, né? O Caiado decretou aqui uma série de outros municípios em função disso, né? Concomitante à seca, nós tivemos a questão dos incêndios, né? Que acabaram arrasando muita coisa, né? Então, falta água e ainda vem o fogo, né? Para completar a situação, né? Um castigo muito grande que nós sofremos, né? E eu acredito que esse castigo vem, né, em função da atitude do próprio homem, né? Podemos aí até ter alguns apanhados científicos, né? O pessoal da UEG estuda muito bem isso aí, né? E fala muito bem sobre isso, né? Porque às vezes a ação do homem nos levou a ter esta atitude e eu não vislumbro melhorias a curto prazo por isso, não. Eu acho que nós temos que ter uma reeducação ambiental, né, em todos os sentidos, né, na nossa casa, na nossa produção de resíduos sólidos, né, o nosso lixo, diminuir o lixo, mudar de atitude para ver se a gente consegue reverter esta situação. Mas a gente tem que conviver com isso, né? Conviver com isso. A gente olha, assim, não tem dados científicos, né? A UEG deve ter, mas assim, o volume de chuva que está caindo é muito, muito aquém daquilo que a gente estava acostumado a ver, os mais antigos, né, ver aqui na cidade de Porá e na região. Quer dizer, eu acho que nós estamos vivendo um momento em que nós temos que reaprender a viver e reeducar nosso estilo de vida. Você disse bem que naquela ocasião nós tivemos um período chuvoso com chuvas bem aquém da normalidade, né? Naquele dezembro de 2023 choveu muito pouco. Esse dezembro choveu melhor, mas poderia ser melhor ainda, né? E nessa perspectiva, Pedro, eu quero te ouvir também sobre o que se esperar do 2025, porque aqui nós vamos cuidar da retrospectiva e da perspectiva para o ano que vai começar amanhã. Você acompanha bem, Pedro? Você acompanha Santiago? Você acompanha tudo isso que está vendo aí? E você viu aí algumas iniciativas tímidas aí para a questão lá da bacia do Córrego Santo Antônio. A perspectiva para o ano que vem? Olha, pelo que eu noticiei lá com relação a isso, né? Eu não vislumbro muita coisa com relação a melhorias. Isto porque o próprio pessoal da Saneago, né, em contato com a gente, muita gente reivindica a ampliação do sistema de captação, né? A represa, né, eu não sei, a gente não tem conhecimento científico, técnico, né, para avaliar essa situação, mas a represa precisa crescer, né? Crescer para que tenha uma reserva maior e nos momentos mais críticos nós tenhamos água para servir à população. Eu fiz esse questionamento para o Douglas, né, doutor Douglas, que é da Saneago, e ele respondeu o seguinte: mas aumenta a represa, né? Ele apontou pelo menos dois problemas. Aumenta a represa, não tem água para compor aquela represa, né? O volume de água vai continuar, a opinião dele, né? Porque a vazão não ficaria tanta. A vazão não ficaria. Outra coisa também que ele apontou foi o problema com os chacareiros, os proprietários ali. A maioria são chácaras pequenas e teria que invadir alguma dessas chácaras e aí demanda investimento por parte da Saneago e também desalojar alguns moradores ribeirinhos ali ao Santo Antônio, né? Foram esses dois principais problemas enumerados por ele, né, que a Saneago informou que possivelmente nós não vamos ter, né, o aumento de uma área maior ali. Agora, uma outra informação que até foi um pouco animadora que ele trouxe, ele falou assim, que existia uma gestão junto à Codevasf para que pudesse fazer um trabalho de melhoria ali naquela região, para que a água fosse melhor e mais produzida na região, né? Assim, a Codevasf vinha aqui, fazia um estudo e com os seus maquinários, maquinário, né, pesado, né? Fazia um trabalho, assim, uma contenção de bacias de contenção. Bacias de contenção ali naquela região, e isso ajudaria, né? Eu acho que a única esperança que temos é esta notícia, que ainda, eu até entrei em contato com o pessoal da Codevasf, eles ainda não têm, no cronograma deles, nenhuma
perspectiva para isso, né? Mas me responderam falando isso, né? Que a partir do mês de janeiro, né, que eles voltarem do recesso, é que eles vão ver direitinho essa situação. O Pedro Cláudio, da Rádio Rio Claro, ele está sendo aqui o nosso entrevistado. E ele e eu, numa retrospectiva do ano de 2024. Comente aí no nosso Instagram o que você achou que foi realmente marcante no ano que está terminando hoje. Ô Pedro, agora vamos falar das eleições, que foi o grande fato também do ano de 2024. Eleição aí, Porá novamente aí com 6 candidaturas, né? A oposição desunida, 6 candidaturas, eram 152 candidatos a vereadores, e nós tivemos uma disputa aí, uma eleição aí com ofensas pessoais, enfim, a coisa não foi tão bonita, não. Eu quero te ouvir, primeiramente, sobre o nível da campanha, o debate sobre os problemas de Porá. Primeiramente, nesse sentido, como é que você avaliou? Olha, eu acho que foi um processo eleitoral completamente diferente dos outros, né? E ditou também regras, né, estilo de campanha para as próximas campanhas, em função do advento das redes sociais, né, que já vinha da presidência da República, né, que já tivemos aquela campanha, né, as eleições majoritárias também. E eu acho que isso determinou muito o andar da carruagem nessas eleições agora, né? Foi a eleição, né, que saiu-se melhor quem soube aproveitar melhor as redes sociais e que tinha também ao seu lado, né, fatos que condizia com a realidade. Eu digo o seguinte, por exemplo, o Dr. Mac, né, eu acho que ele tinha grande possibilidade de conseguir a eleição, mas em função do desgaste dele já ter sido prefeito, né, isso não contou pontos assim como deveria contar, favorável a ele, embora ele tenha algum serviço a apresentar, né, e depois aconteceu uns fatos aí, né, que norteou o trabalho dele, né, parece que está sendo tudo apurado ainda, mas umas fake news que o pessoal colocou aí e acabou denegrindo, atrapalhando um pouco a ascensão dele. Eu esperava mais um pouco da ascensão do próprio Manuel Barbosa, né? Assim, foi uma surpresa a quantidade de voto pouco que ele teve, né? Assim, eu imagino, mais uma vez, né? Mais uma vez, né? Porque ele começou aquele rompante, não sei se você deve ter acompanhado nas redes sociais, Valdeci, o quanto que repercutiu positivamente para ele o discurso que ele teve, né? Ele tentou fazer tipo Enéas, né? Mais agressivo, né? Mais agressivo, tal, né? Mas aquilo não resultou nas urnas. Quer dizer, isso é importante também, Valdeci, informar. Eu acho que o eleitor ele está responsável, né? Assim, a gente não vota num candidato no oba-oba para fazer festa. Igual o Tiririca é eleito em São Paulo, né? Não sei, eu imagino. Não vota só porque ele é crítico, né? Gostou dele criticar, mas quis ver conteúdo. E talvez nisso tenha faltado alguma coisa. É isso mesmo. Aí, né, ele ficou no mesmo patamar de antes. Aí veio a figura do Danilo Gleick, né? Eu acho, né? Eu acho que o Danilo Gleick, ele já tinha, desfavorável a ele, tinha muita coisa, né? Porque ele foi gestor, né? Ele assumiu o lugar porque o próprio Nassoitã não pôde, né? Ele virou prefeito, ficou um mandato, depois brigou, se desentendeu com o prefeito, voltou, fez as pazes numa estratégia de tentou voltar, e aí ele não conseguiu, ele não teve aí eu acho, assim, uma densidade eleitoral grande, porque quem votou nele, eu acredito, na maioria dos casos, não sei, talvez eu esteja errado, mas foi, de fato, o servidor público, o pessoal que tinha um certo interesse, que dependia da prefeitura mais próximo, né? E isso não ganha uma eleição, né, eu acho. E como ele estava na sombra do Nassoitã, que era o líder político do grupo, e o Nassoitã aí num ano que foi terrível para ele, então aí ficou difícil também de deslanchar, até por isso, né, Pedro? Tudo pesou contra, né, Valdeci? Eu acho que tudo foi contra ele nesta campanha, né? Tudo desfavorável. Então, né, uma série de coisas. Aí tudo que fez de bom, né, durante a gestão, parece que cai por terra, né? Então acho que foi isso que aconteceu, né? O pessoal só enxerga aquilo que, né, o que fez de ruim, o que aconteceu de catástrofe, de coisas ruins, parece que superou, né, aquilo que aconteceu de bom na administração e acabou ele ficando em terceiro lugar, né? É isso aí, é a avaliação da eleição 2024 em Porá.
o 6 de outubro, que foi aquele dia em que o grupo que está aí, ficou 12 anos no poder, perdeu a eleição e a Maísa Cunha venceu. E com ela vencendo, venceram também aí alguns novatos. Ela não pode se dizer que é exatamente uma novata, porque ela até fazia parte do outro grupo, mas o povo a viu como uma novidade, votou, e com ela também alguns vereadores aí eleitos como novidade. Falando da Câmara, Pedro, da sua avaliação sobre esses que são aí novatos, né? Nós temos aí o Neguinho do Ar, pouca gente até conhecia, o Ricardo lá da Águas Claras também foi eleito, o Rafael Cabeleireiro, e enfim, outros aí que são novidades. A sua avaliação sobre os novatos. Muito bem, sobre os novatos, né, nós temos aí, eu acho que foi bom, né, renovar sempre é bom, né, eu não estou jogando pedra nos que não foram reeleitos, né, até porque eles trabalharam também durante esse mandato, mas, assim, eu acredito que a Câmara teve uma renovada muito boa, né, e aí é fruto justamente disso, né, o pessoal quer coisas novas, né, quer coisa nova, né, e, assim, eu acho que nós tivemos uma renovação que dá esperança, né? Agora, esse pessoal mais jovem, eles precisam estarem mais antenados, né? Eu vejo aí, por exemplo, o Neguinho do Ar, uma pessoa muito, muito carismática na cidade, né? Todo mundo gosta dele e tal, né? E é preciso aprender um pouco mais sobre a arte da política, né? O contato, né? Assim, com como agir dentro da política. Não vai bastar ser popular, né, Pedro? É, tem que saber agir. tem que saber agir, isso mesmo, né? Assim, eu vejo essas novidades que aconteceram como positivas, né? E eu acredito que nós teremos um legislativo bom neste ano. Eu só espero que não seja, de fato, um apêndice do executivo, né? O legislativo tem uma função muito importante e primordial. Se o legislativo funcionar de maneira correta, né, o gestor não faz tanta besteira, né? Não faz tanta besteira, porque ali ele é tolhido pela ação do Poder Legislativo. Mas é preciso estar unido e coeso e não dar maioria em casos de desastre, em casos de malversação dos recursos públicos, assim eu penso. Você observou bem, Pedro, essa ligação muito estreita e até prejudicial em certo sentido entre o Executivo e o Legislativo. E Porá, nos últimos anos, viveu isso, né? A Câmara submissa ao Executivo. Inclusive o prefeito tendo até poder e força para fazer ali, comandar as eleições da mesa diretora, que realmente Porá, nos últimos anos, tem sido assim de Câmara calada, Câmara pouco fiscalizadora, né? A exceção de alguns, mas você concorda comigo? Concordo, sim. Foi entre os nomes que você estava falando, novato, tem o Cássio também, né? Que entrou e a Cláudia. Agora. A Cláudia, né? Que a Cláudia foi realmente muita novidade, viu, Valdeci? Eu concordo com você, eu acho que nós renovamos e agora esse pessoal se manter aí, né, durante esses 4 anos trabalhando em prol da cidade. Hoje se confunde muito, eu acho, eu não sei, mas os vereadores estão muito no papel do executivo, né? Eles gostam muito de ir a Brasília, de pedir recursos e esquece um pouco de cobrar, né? E fiscalizar. Nós precisamos cobrar o repasse do IPAZI, que não é feito regularmente como deveria ser feito, né? Nós precisamos cobrar o pagamento da energia, né? Que houve aí até o corte, né? Do fornecimento de energia para a prefeitura, né? Assim, eu listei esse assunto aqui. Listou, daqui a pouco a gente fala, né? Então, uma série de coisas que aconteceram e às vezes poderia ser evitada se os vereadores estivessem atuantes, né? Fiscalizando, né? Não deixando que o executivo fizesse tanta besteira, né? Assim, eu acho que a fiscalização, oposição por oposição é ruim, mas oposição profissional, oposição investigativa, e eu acho que funciona bem e ajuda muito a população. Nesse ato de fiscalizar aí da legislatura que está terminando hoje, você destaca alguém? Da que está terminando hoje, eu não sei, assim, foi uma Câmara que não teve muito aquelas denúncias, né? Não teve muito envolvimento, né? Diferentemente da passada, quando nós tínhamos o Paulo Alves, que era cobrava mais, né? Nessa legislação, eu não vi, assim, de vez em quando tinha algumas denúncias que aparecia, né? Mas logo elas se esvairia e tudo voltava ao normal.
o gestor público ele soube muito bem administrar essa questão, né, conversou muito com os vereadores e acabou tendo maioria em todas as vezes, e a pequena minoria que ficou ali, eu acho que não deu conta de fazer com que a fiscalização acontecesse e virasse, de fato, alguma coisa, né, de positivo para a cidade. E ele tinha maioria, Pedro, e uma grande maioria, né? Às Às vezes era aí 8-3, às vezes era às vezes era só 3 contra, né? Quer dizer, uma situação que bem favorável para o prefeito no sentido de não ser tanto fiscalizado, concorda? Eu concordo, eu lembro do Marinho da Mata, né? O Marinho da Mata começou uma gestão assim muito combativa. Fiscal. Depois aliou-se ao prefeito. Depois aliou ao prefeito, né? E isso assim, o Didi Coutinho, ele também se aliou ao prefeito, inclusive foi candidato a vice, né? Mas o estilo dele, ele não fez essa denúncia antes, tal, né? Mas gerou uma certa repercussão também. É isso aí. O Pedro Cláudio, radialista, noticiarista, lá na Rádio Rio Claro. O Pedro Cláudio tem aí 30 anos no noticiário, acompanhando os fatos em Porá, entende bem, vive o dia a dia dessa cidade. Ele está sendo nosso entrevistado aqui e ele e eu estamos fazendo essa retrospectiva sobre o ano de 2024, esse ano que está terminando. Menos de 4 horas o ano vai terminar, hein, Pedro? Pedro, e agora a gente fala de retrospectiva, Pedro, mas a gente fala também de perspectiva para o ano 25. E nesse sentido, Pedro, eu tentei descobrir, não consegui. Talvez você tenha sido mais esperto do que eu, mas eu tentei entender quem que a prefeita eleita, a ser empossada amanhã, vai nomear para o seu secretariado. E não vazou nenhuma informação. Você conseguiu alguma informação? Eu não consegui, não. Inclusive, eu entrei em contato com a assessora dela, né? Você deve também entrar em contato. Ela respondeu para mim e dizendo que, em nota, né? Depois nas redes sociais também ela fez essa nota, né? Dizendo que, em função do luto, ela não iria se pronunciar antes, né? Certamente nós teremos essa informação após a posse, né? Porque ela não pode guardar esse segredo após a posse. Vai ter que trabalhar, né, Pedro? Vai ter que informar para a gente, né? Tal, né? Eu achei estranho essa possibilidade, assim, mas certamente tem muita coisa envolvida por trás, né? Muitas negociações, muito discernimento que ela precisa ter, porque o gestor sozinho ele não governa, né? Ele tem que pensar muito bem quem põe com ele para gerir a administração. Eu imagino que ela esteja nesse sentido, né? Pensando, claro, a gente reconhece a questão do luto, é muito ruim, né? Quem passou por isso sabe, né? E muda muito o nosso jeito de viver e pensar, né? Mas eu espero que ela tenha uma boa estrutura e que, de fato, escolha bem os seus assessores. Mas esse é um fato, né? Inclusive, eu argumentei com ela, falei, olha, todo lugar e todos os anos, né, antes da posse, a gente anuncia os secretários, né? Uhum. Aí, a justificativa foi essa, né? Em função do luto, né? Nós não tivemos o luto realmente é compreensível. Agora, Pedro, ela falou aí para mim aqui, deve ter falado para você também, que ela quer um secretariado técnico. Diz que a parte política não vai ter tantos privilégios. Ela quer um quadro de secretários com perfil técnico para desempenhar bem, para poder a gestão dar bons resultados. Mas, Pedro, tem muita pressão política por trás, porque o grupo que elegeu ela é grande, tem muita gente, e o pessoal quer cargo. E, às vezes, quem quer cargo não tem perfil político. A sua perspectiva nesse sentido, o que você imagina? Eu acho que dá para ela analisar bem os currículos e combinar as duas coisas. Conciliar. Né? Eu acho que dá para conciliar, trazendo pessoal de perfil técnico e também político. Eu acho que mais técnico do que político, né? A gente precisa de muito técnico, né? Precisamos de muito, as estradas vicinais precisam de um bom secretário ali na área, né, de obras e transportes, né? A cidade toda está precisando você anda na rua e você vê que está precisando o asfalto, nossa, é muito frágil, né? Tirando aquele asfalto que o governo fez aqui, né, o resto está todo deteriorando, né? O do anel rodoviário ficou bom, mas os demais asfaltos não suporta chuva. Né? Não suporta, né? Assim, eu acho que é preciso, essa infraestrutura da cidade precisa melhorar bastante. Isso depende muito do secretário, né? Eu não sei se você lembra, nós tivemos uma época aqui
que alavancou, começou a alavancar a questão da Secretaria da Agricultura e juntamente com a Secretaria da Economia, que na época era o José Rosonil, que eu lembro com o saudosismo dele, né? Ele tentou emplacar aqui na cidade de Iporá um programa de fruticultura e, assim, aquele programa de fruticultura teve altas e baixas ali, mas implantou uma sementinha, né? Talvez, né, assim, incentivar os pequenos agricultores seria interessante. Isso vai depender do secretário que ela vai escolher, né? Pelo menos naquela época tinha uma intenção, né, Pedro? Uma intenção, tinha um programa de fruticultura, tinha um esforço nesse sentido. E nos últimos anos nem tinha esse esforço e, às vezes, até o cargo estava vazio, né? Teve muitas ocasiões aí que o cargo de secretário de Agricultura ficou desocupado. Tem muita gente que pode nos criticar, Valdeci, falar nisso, porque incentivou a plantar uva e não virou nada, né? O pessoal quebrou, incentivou a pegar o FCO e depois não virou nada. Mas faltou um pouco de assessoria, faltou um pouco de persistência, né? Eu acho. Né? Corrigir erros e seguir a vida, né? Mas teve, assim, aquela pedra de comercialização que funcionava, né? Que a prefeitura subsidiava o transporte de produtos vindo de Goiânia, aquilo funcionava e funcionou bem, né? E levava insumos também para os pequenos produtores, né? Aquilo funcionou bem durante um bom tempo. Então, em resumo, Pedro, na questão de perfil técnico e perfil político, você acha que ela vai tentar aí conciliar aí? Certamente não vai ser só perfil técnico, não, né? Deve ter aí um tom político também nesse secretariado, né? Deve ter, né? Até porque ela é forçada a isso, né? Porque às vezes nem tudo que se planeja, né, na política, né, o gestor público consegue fazer, né? Às vezes ele tem que enveredar por rumos, porque também tem que garantir maioria lá na Câmara de Vereadores, né? Vai ter que negociar, né? Tem que mexer ali, né? Isso acontece na presidência da República, a gente vê isso, né? Ô Pedro, agora para concluir essa parte política nossa, nós vamos falar exatamente aí de onde você deixou aí, que é Câmara Municipal de Vereadores. Amanhã eles vão tomar posse, os 13 vereadores vão tomar posse. Depois disso vai ter a reunião deles, onde eles vão eleger lá o presidente, o vice-presidente, o primeiro secretário, o segundo secretário, enfim, a mesa diretora da Câmara. Do lado da prefeita, a gente sabe que tem uma preferência aí pelo Dudu. O Dudu é o cara da vez, é o cara para ser presidente da Câmara, de acordo aí com a preferência daqueles que estão mais próximos da prefeita eleita. Do lado da oposição, nesses últimos dias aí, você deve ter acompanhado, fortaleceu-se aí o nome do Suélio Gomes, que é um político que voltou à cena, tem muita habilidade para conversar, né? Tem aí o respeito aí da turma, até desse pessoal ligado ao Naçoitã, parece que tem uma conversa nesse sentido. O que você acompanhou aí de bastidores aí e a sua perspectiva para amanhã com relação à mesa diretora da Câmara de Vereadores? Pelo o que eu tenho acompanhado, que eu conversei lá na Câmara de Vereadores, eu acho que o Carlos Eduardo, né, que nossas condolências a ele, também está vivendo luto, né? O Carlos Eduardo, ele tem, pelo jeito, pelo visto, tem maioria na Câmara em função das articulações políticas que ocorreram nos últimos tempos, né, nos últimos dias, né? E isso é comum, né, na Câmara, né? Geralmente as articulações políticas são fortes e o gestor acaba fazendo maioria entre os seus ali dentro da Câmara de Vereadores. Eu não sei se isso é bom ou é ruim, mas parece que isso acontece, né, sempre na gestão. É comum, muito comum, né? E deve estar tendo articulação lá da Maísa, ela fala que não envolve, né? Ela disse para mim que não envolve em Câmara de Vereadores, não. A gente não sabe até que ponto. Mas é comum, vamos repetir o que o Pedro falou, é comum prefeito eleito ou reeleito eleger presidente de Câmara. É um fato positivo da Maísa, né, que eu acho, na minha visão, não sei se você concorda, mas é essa questão de ela tratar os vereadores por iguais, né? Por igual, né? Assim, ela tratava, ela não trabalhou com grupos, né? Quando ela foi gestora e depois também, né? Sempre ela mantém esse discurso de tratar os vereadores, né? Como um todo, com respeito, né? Tal. Eu acho que é por aí, né? Se ela manter esse ritmo, né? Claro que lá vai ter as divisões lá na Câmara, mas se ela tratar os vereadores de igual por igual, com respeito, atendendo aquilo que deve e que for melhor para a população, eu acredito que a saída seria por aí. De fato, Pedro, pelo menos na gestão interina, ela tratou todos os vereadores de forma muito igual. Eu acompanhei e percebi.
tratou os 13 vereadores de forma bem igual, todos eles ali, quase todos eles frequentando o gabinete, 2 deles um pouco menos, mas, no geral, da parte dela, ela tratou de forma igualitária os vereadores. Vamos ver agora como é que fica a partir de amanhã. Estamos falando com o Pedro Cláudio e estamos em momento de retrospectiva de 2024. E estamos também falando das perspectivas para o ano que vai começar daqui a pouquinho. Nossa transmissão conta com o apoio de Celso Joias. Joias, relógios e óculos, Celso Joias, no centro de Iporá, na rua Esmerindo Pereira, número 64. Temos o apoio na transmissão de RK Music, sua loja de instrumentos musicais e acessórios. RK Music fica ali no bairro Mato Grosso, no começo da Rua Bahia, no número 10. Bioenge Soluções Ambientais. Inovação, economia e sustentabilidade para seu negócio. Bioenge Soluções Ambientais. Faz um trabalho em toda a região do oeste goiano. Assuntos ambientais é com a Maiara e o Wendel. Posto Rede Parceirão, sua casa nas rodovias. Posto da Rede Parceirão, temos ali em Israelândia, nas margens da GO 060. E temos também, agora, em Iporá, Posto Rede Parceirão. Sim, porque o Posto Real faz parte da Rede Parceirão. Ô Pedro, seguindo avante aqui, com as questões que foram marcantes no ano de 2024, eu noticiei muito, eu sei que você também tocou muito nesse assunto, eu vi muita gente chateada, eu vi muitas mães contrariadas com a falta de vagas nas creches e até nas escolas. Faz uma reflexão para nós sobre esse problema aí, que parece que vai entrar o ano com o mesmo problema. Não foi resolvida aí a ampliação das vagas, né? Pelo menos na quantidade que precisava. Nós avançamos muito pouco nos últimos anos, né, Valdeci? Se a gente olhar o retrato dos últimos tempos, né, avançou-se muito pouco. Fez-se algumas mexidas aqui no município, mas se avançou muito pouco, se aproveitou muito pouco os recursos e a possibilidade de ajuda do governo federal, assim eu imagino, né? Então, se tem muito déficit de vagas aqui, eu vi muitas mães reclamando, né, e tal, é um problema sério que ocorre aqui na cidade de Iporá. Seria a próxima gestão pensar seriamente em investimentos na construção de novas salas, né, novos prédios, né? Eu conversei com o secretário de Educação, e uma das explicações dele falou assim que o espaço tem que ser muito grande, porque trata-se de crianças, e, por exemplo, a gente vê aquela creche Padre Viro, né? Ali é muito grande, mas se a gente olhar, caberia muito mais gente ali. Mas em função de lidar com criança, tem toda uma exigência, então não comporta tantas pessoas. Né? Muito então, bem, Pedro, eu ouvi dizer que numa sala parece que só pode colocar 25 crianças. Aí a creche parece grande, são algumas salas, no resultado final atende poucas. É isso mesmo, né? E o pessoal do berçário, né, que tem também nesses locais, né? A dificuldade, eu imagino, que é imensa, né? Assim, tem que valorizar muito quem trabalha, né, e investir muito nesta área. Eu acho que o município não avançou com relação a isso nessa gestão. Não avançou, e teve uma questão aí que eles alegam que é questão legal, Pedro, de não mais atender o atendimento para as crianças em período integral, né? Que a creche funciona só numa parte do dia e a mãe precisa trabalhar o dia inteiro. Até nisso também perdemos aí alguma coisa. É isso mesmo, perdemos e muito, né? Eu acho que é preciso investir nisso aqui na cidade de Iporá. Trata-se de tem política estadual e política nacional, né, que olha para isso. Eu acho que o gestor, hoje, na atualidade, tem que olhar muito bem as políticas nacionais e estaduais que estão disponíveis, né, e buscar o aproveitamento delas para que possa gerar benefícios para a cidade de Iporá. Se não buscar, não tem como, né? E não só nos núcleos infantis, né, Pedro? Porque tem também nas escolas, nas séries iniciais, faltando vaga. Eu noticiei aqui situação terrível de criança que mora no Jardim Monte Alto não poder estudar lá, porque lá não tinha vaga. E aí o pai ou a mãe tinha que levar a criança para uma escola longe. Quer dizer, tem a vaga, mas aí numa situação mais desconfortável para atender. Então, não só núcleos infantis, mas também as escolas nas séries iniciais. Você constatou isso também, né? Constatei, eu percebi isso também aqui na cidade, né?
tivemos algumas reclamações também com relação a isso e pedindo que se tomasse providências. Mas é uma questão difícil e que as pessoas vão enfrentar agora nesse início de ano, né? E tomara que aqueles que estão tomando posse amanhã de manhã, que eles realmente priorizem isso, até porque falaram muito disso nas campanhas eleitorais de cada um deles. Estamos na retrospectiva 2024 e falando das perspectivas para o ano que vai começar amanhã. Aliás, daqui a algumas horas já começa um novo ano, cheio de muita esperança para nós todos. Pedro, eu listei aqui como um fato, e agora eu listei um fato positivo que aconteceu, que eu percebi, você também deve ter constatado, no meio educacional nosso, onde nós tínhamos aqui uma FAI, que era uma faculdade isolada, que se tornou ali um centro universitário. Ela ganhou o nome de Uniporá e o número de cursos lá aumentou muito. Eu listei isso aqui como um fato marcante nesse ano que termina hoje, um fato muito positivo. Confere? Confere, sim, eu acho também, né? Eu acompanhei, né, a evolução da FAI agora hoje, né, a Uniporá, né, acompanhei a evolução, né? Eles fizeram muito e trabalharam muito um empreendimento particular e que ganhou aí muito sucesso durante esse ano, né? Quer dizer, muito avanço. Eu acho que uma situação boa que nós podemos vislumbrar para os próximos anos aqui é essa questão do ensino superior, né? Muitas atividades nós tivemos, né? O professor Fonseca falou um dia lá na rádio que ele teve, né, falando que nós temos um momento aqui muito especial, a cidade do porte de Iporá, com o tamanho de Iporá, com tantas opções, né, de curso superior, de fato de se comemorar. Realmente, e a Uniporá hoje tem muitos cursos mesmo, tem medicina veterinária, tem farmácia, tem enfermagem, enfim, são muitos cursos em áreas mais técnicas, cursos na área administrativa, né, e cursos na área de saúde, são muitos cursos realmente, lá melhorou muito. Isso mesmo, melhorou bastante, a gente percebe isso, né, o dia que eu fui lá, que eu fui fazer a cobertura lá de um evento que tinha lá, eu vi o tanto de pessoas envolvidas, né, naquela instituição, o tanto que cresceu e o quanto de alunos que eles têm. Quer dizer, o pessoal está aproveitando bem, né? É interessante isso. Fato positivo esse, portanto, na educação com relação à Uniporá no ano de 2024. Agora, fato negativo, Pedro, na área ambiental. Nós já falamos aqui da crise hídrica, mas não ficou só nisso, não. Na área ambiental, Pedro, nunca se falou tanto em moscas nessa cidade como nesse ano de 2024. E o nosso aterro sanitário, que teria que ser aterro, ele, por vários meses, ele se tornou, foi realmente um lixão, dando condições para essa proliferação de moscas. Esse fato foi listado aqui foi marcante aqui no nosso noticiário, como negativo, e na Rádio Rio Claro, certamente isso ficou evidente. Isso ficou bastante evidente, né? E eu, principalmente, a avaliação que eu faço é que, por exemplo, o Ministério Público não funcionou bem nesse sentido, né? A gente tece críticas a respeito disso. O Ministério Público publicou agora no site uma avaliação dos trabalhos ambientais que foram realizados durante esse ano, né? E eu achei lá interessante. Eles falam e fazem, comemoram, fazem uma avaliação do combate a isso e a luta que eles tiveram para acabar com os lixões, mas não acabaram, né? Porque aqui na cidade de Iporá, por exemplo, foi um problema sério, e isso demanda anos e anos, falta de atenção, né, porque o lixão é um problema sério aqui, né, além desse problema das moscas, né, gera também poluição do meio ambiente, lá da água, né, uma série de coisas, né, e também o fogo, né, que nós vemos, né. Colocaram fogo lá, a gente até hoje tem uma polêmica aí, não sabe quem coloca, né? Está uma incógnita essa história, né? Aí a fumaça cobre a cidade toda, né, Pedro? Fica horrível realmente. Mosca, fumaça, enfim, muita coisa negativa que vem do lixo. E é preciso melhorar, né? O governo federal tentou, né? O governo estadual também tentou, criou diversos programas para acabar com o lixo, e aí a Assembleia Legislativa de Goiás até protelou o prazo, né, para que os prefeitos pudessem acabar com os lixões, né, e parece que venceu em agosto o último prazo dado,
e os prefeitos não conseguiram acabar com os lixões. Eles ficam muito tolerantes, né, Pedro? Eles colocam uma data e dizem assim: até data tal não pode mais haver lixão. Aí, quando chega na data, eles prorrogam o prazo. Quer dizer, está faltando também uma legislação mais rigorosa. É isso mesmo. Eu acho que é cumprir a legislação, né? A legislação até que é muito rigorosa e exige bastante. Mas, politicamente, se trabalha nos bastidores ali e consegue evitar o cumprimento dessas metas. Ô Pedro, a Equatorial, a concessionária de energia elétrica em Goiás, ela foi notícia aqui em várias ocasiões nesse ano que está terminando, porque teve muitos problemas aí no fornecimento de energia elétrica, principalmente na zona rural. Nós noticiamos aqui várias vezes as interrupções no fornecimento de energia elétrica e, às vezes, de forma demorada. Eu acho que a Rádio Rio Claro também noticiou isso. Faz aí o seu comentário sobre esse assunto. Muito bem, a Equatorial, eu acho que eles investiram demais na área de assessoria de imprensa. Eu não sei se eles entram em contato com você, eles produzem muito material, fazem muita notícia, né, fazem gerar a notícia. Isso é um fato positivo, porque a gente precisa disso e precisa do noticiário, mas também a gente precisa de ação, né? E nós aqui da imprensa, você e eu, né, eu acho que a gente tem sido, em função disso, né, do investimento na assessoria de imprensa, a gente tem sido até uma espécie de suporte para a população na hora de reivindicar melhorias para a questão da energia, né? Há o corte. Essa semana mesmo aconteceu, uma pessoa na cidade de Iporá ficou antes do Natal sem energia, dentro da cidade, né? Imagina a zona rural, tanto que o pessoal sofre, né? Ficou sem energia. Então, quer dizer, a Equatorial precisa agir muito. Quer dizer, mudou da Enel para a Equatorial, né? Não mudou muita coisa na assistência ao produtor. Eu vejo a luta do sindicato, né? E as reclamações que eles sempre têm em função da falta de melhor investimento de assistência. E listando fatos negativos do ano que está terminando, e ainda dentro dessa área de energia elétrica, Pedro, nós tivemos aí cortes de energia elétrica nas escolas de Iporá. Você noticiou isso? Noticiamos, né? É fato, né? Faltou o pagamento, né? E isso ocorreu aqui na cidade de Iporá e em algumas outras cidades, pelo menos que tivemos notícia, né? Cortaram, né? A Equatorial aproveitou aquele momento político para forçar uma negociação, né? E acabou conseguindo, né? E é muito dinheiro. Você vê que existe uma dívida muito grande do município, né, com relação a isso. Fatos positivos e negativos. Estamos levantando aqui o retrospecto do ano que está terminando. E para ajudar a gente a fazer a reflexão, está aqui do meu lado o meu colega de imprensa, o Pedro Cláudio, ele que é lá da Rádio Rio Claro. Está todos os dias às 11h30 ali, noticiando assuntos de Iporá, e não só de Iporá, também da região, porque a Rádio Rio Claro chega longe, né, Pedro? Chega longe. No finalzinho, eu quero que o Pedro fale um pouquinho do potencial da Rádio Rio Claro aqui na nossa região. Ô Pedro, um fato agora positivo é que o IF Goiano, ele inaugurou esse ano um centro de excelência em bioinsumos, que é uma unidade de transferência de tecnologia, uma coisa moderna. Você noticiou, eu noticiei, fato realmente positivo. Sua reflexão agora sobre o IF Goiano, né? Já falamos aqui de forma elogiosa sobre a Uniporá. A gente sabe que a UEG também cumpriu o papel dela nesse ano, né? Agora o IF Goiano, que inaugurou aí essa, que é algo importante, o Centro de Excelência de Bioinsumo, que é a unidade de transferência de tecnologia. Muito bem. A gente que não é da área, às vezes a gente tem dificuldade um pouco de entender o que é isso, né? Eu busquei nas minhas notícias a respeito sempre buscando com os técnicos, né, o que é isso, o que é isso, né? Mas é uma produção tecnológica muito bom para trabalhar, principalmente, né, Valdeci, não sei se você percebeu isso, o uso de material menos agressivo ao meio ambiente na produção agrícola, né? Isso é fenomenal, né, porque precisamos de ter isso no nosso meio, né, para produzir cada vez mais com mais qualidade e menos agressividade ao meio ambiente. Essa foi a graça que nós tivemos, né, de ter essa notícia e de que esse laboratório vai produzir muito e vai, além de alimentar
a questão acadêmica, né, vai também alimentar a nossa produção local, auxiliando os pequenos produtores aqui da nossa região, né? Isso está na fase incipiente, mas eu espero e eu acho que isso ainda vai produzir muito. Conversando com o professor Marcelo, ele disse o seguinte: a novidade é que eles estão concluindo agora uma obra de um laboratório de preparo de caudas e defensivos agrícolas, chamado CTA, Caudas e Defensivos Agrícolas. Quer dizer, vai trabalhar com o pessoal técnico ali da questão agrícola, né, os acadêmicos da área agrícola, e também, além de ensinar eles, vai produzir algo importante, né, defensivo agrícola, para a população rural de Iporá. Isso era muito importante. De fato positivo, que é esse, para fato negativo. Agora no esporte, Pedro, fato negativo. O Iporá, que fez a torcida vibrar aí por uns 8 anos, disputando a elite, o Iporá Esporte Clube caiu para a segunda divisão, Pedro. Você acompanhou isso, e seu sentimento, que você também atua na crônica esportiva, o seu sentimento com relação a isso? A tristeza foi grande, né, de ver o Iporá. Claro que nós tínhamos a alegria, né, e sabíamos que um dia isso iria acontecer, né? A gente olha para a estrutura da cidade de Iporá, o tamanho da cidade de Iporá, e a gente ficava vislumbrado. Mas 8 anos na primeira divisão, Rio Verde, Jataí, Mineiros, né, cidade grande, né, em se comparando com Iporá, nunca teve lá, né, ou teve e nunca deu conta de ficar esse tempo todo, né? Iporá teve e ficou, né? Isso graças ao trabalho de um pessoal aí, principalmente o Guilherme, né, que realizou um bom trabalho durante esse tempo, mas caiu, né? Caiu. Não deu conta de se manter e agora se reerguer. Você acompanha futebol muito bem, Pedro. Agora, e o 2025? Você acompanha bem, convive bem com o pessoal do esporte? Você está vendo aí ânimo para fazer um time lá, disputar a segunda divisão e vir de volta para a elite? É difícil, né? Inclusive, conversando hoje com o Guilherme, ele estava justamente falando isso. O Iporá está sem... Ele ainda é presidente, o Guilherme, mas ele foi transferido para o Atlético, né? O pessoal do Atlético convidou ele para cuidar da categoria de base do Atlético Clube Goianiense, né? Ele está lá no Sub-20 cuidando, né, mas ainda é presidente do Iporá, mas ele está... sem tempo. Já pediu agora para antecipar a sua saída do Iporá Esporte Clube, né? E está aí com os caminhos abertos. Até agora não conseguiu achar alguém para pegar o Iporá Esporte Clube, né? Ele já tentou algumas pessoas, mas não conseguiu. Então, ele teme, né, que o Iporá nem consiga disputar, porque tem aí a falta de repasses públicos, né? Ele disse que prometeu passar 300 mil. Desses 300 mil do município, ele recebeu 100 mil reais, né? E que não foi suficiente para liquidar todas as contas e fazer investimento. Segundo disse o Guilherme, o Iporá Esporte Clube não está devendo como os outros clubes que ficam por aí. Ele vai entregar enxuto para o próximo presidente, mas não tem poder de investimento. Então, como é que se contrata atleta, né? Como é que se contrata? Então, a situação é pior até, né, Pedro? Porque tem que fazer investimentos aí para ter um bom time na segunda divisão e está perdendo o Guilherme, que foi para o Atlético. Quer dizer, está faltando, então, material humano até mesmo a nível de diretoria. Embora o Guilherme disse que sai daqui, mas não perde a referência, ele vai estar lá ajudando, e se Iporá montar o time para a segunda divisão, ele vai ver se consegue jogadores da categoria de base do Atlético para estar reforçando aqui. Ele vai usar das influências e a parceria que vai fazer com o time lá de Brasília, né, o Brasiliense, né? Essa parceria foi feita na divisão, na Série D, né? E segundo ele, como a Brasiliense está sem calendário, então eles podem ceder jogadores, né? Essa diretoria que vai assumir vai ter que trabalhar muito bem isso, né? Para que Iporá, às vezes, com o time emprestado do Brasiliense, dispute a segunda divisão do Campeonato Goiano. Essa é a esperança. Nesse finalzinho aqui da nossa entrevista com o Pedro, nós estamos falando de assuntos mais amenos e sobre eventos. Nós temos também que registrar, Pedro, que o Muladeiro, que já foi um ponto forte em Iporá, nesse ano de 2024, deixou também a desejar, porque a festa foi inferior. Sua visão do assunto e a perspectiva para o mês que vem, que já tem evento de novo. Eu acho que a diretoria tem que se unir, né?
toda a diretoria, o pessoal envolvido ali com... Estiveram desunidos, né? Estiveram desunidos, né? Houve uma certa polêmica entre eles, né? E isso acabou prejudicando o evento, né? E acaba prejudicando mesmo, né? Inclusive, até Goiânia parece que está tentando levar o título de a capital do muladeiro, que é nós aqui, né? Está querendo levar para lá, né? Assim, nós tivemos isso. Então, é um evento que nós temos que valorizar, parabenizar o pessoal que está envolvido, queira ou não queira, eles fazem um bom trabalho, né? Mas é preciso melhorar para melhorar o evento, que melhora para todo mundo, né? Muito bem. 54 minutos de entrevista, a gente vai encerrar aqui, Pedro. E para encerrar, eu quero te ouvir falar do seu trabalho na Rádio Claro, do jornalismo que você faz lá, todos os dias, 11h30, o Pedro Cláudio está lá contando notícias de Iporá e da região, porque a rádio vai longe, né, Pedro? É isso mesmo, a rádio vai longe, nós tivemos uma série de mudanças durante esse ano que passou, né? O sinal FM? O sinal AM foi desligado, infelizmente, né? Mas foi uma imposição do governo, né, federal, do Ministério das Comunicações, que abriu a opção para migração para o FM, que é o som melhor, né? Mas ainda demanda investimentos, né? Nós tivemos um encontro com o bispo Dom Lindomar durante essas festas de final de ano, e ele anunciou que pretende investir agora, né, o grande desafio é fazer com que se invista mais no alcance das rádios, né? A rádio ainda melhorou o som, mas é preciso melhorar algumas coisas para aumentar melhor o nosso alcance, para atingir mais municípios aqui da região. Mas já é regional, né? Mas já é regional, né? Pedro, uma outra rádio coisa regional. que a rádio também está na internet, né? Nós estamos lá na internet. Fala, né? do endereço na internet para ouvir a rádio e do horário do jornalismo. O endereço da nossa página é o redediocesanaderadio.com.br, né? Ali você acessa, você abriu a página, lá tem as 3 rádios que pertencem, né? São Luís de Caiapó, Vale da Serra de São Luís e a Serra Azul de Caiapônia, né? E ali lá você informa também sobre aquilo que a gente gera de notícias, né? Você pode ouvir e você pode escrever, ler algumas coisas que a gente escreve também. E o horário do jornalismo nosso é 11h30, local de 11h30 até meio-dia, e nós temos o regional, né, que é gerado em São Luís, mas com a participação de todas as rádios, começa às 11h. Então, na verdade, ele começa às 11h, vai até meio-dia o nosso jornalismo na rádio. Dessa forma, a gente encerra aqui o nosso bate-papo com o Pedro Cláudio. Nós tivemos a retrospectiva do que foi o ano de 2024, o ano que está terminando hoje. A gente agradece o Pedro. Obrigado, Pedro, por você ter vindo. A gente, Pedro, termina aqui o nosso bate-papo, sempre deixando aqui um presentinho para aquele que veio. E você ganha de nós aí um livro autografado por nós, livro de nossa autoria. Obrigado, Pedro. Obrigado, muito obrigado mesmo. Eu vou ler com muito carinho, leio sempre as suas obras, né? E parabenizo pelo trabalho que você realiza. Parabéns. Obrigado, Pedro. O Pedro veio aqui hoje acompanhado da esposa, a Eva. Obrigado, Eva, também por estar aqui conosco. Hoje é noite de Réveillon. Vamos para a festa, hein? Feliz 2025, que seja um ano muito melhor, porque quem nos acompanhou viu aqui que a gente falou mais de notícias negativas do que positivas. Que o ano que está chegando aí seja bem melhor. A gente se despede. Nós vamos estar aqui quinta-feira, dia 2. Mais um entrevistado vai estar por aqui. Até lá, um abraço a todos.